Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez. No domingo, dia do Senhor, dia da sua vitória sobre a morte, dia que Ele fez para nós. Se somos cristãos, não podemos ignorar o domingo, mas viver do domingo, porque é o dia em que nós celebramos o gesto por excelência de Deus, que ressuscita o seu Filho e vivo para sempre, se torna o Senhor de nossas vidas, Senhor da história, Senhor do mundo. Nós estamos hoje com o evangelista Mateus, no capítulo 13, versículos 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Por que falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo, não escutam, nem compreendem. Desse modo, não se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que não se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu em meio aos espinhos é aquela que ouve a palavra.
Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outros 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, o evangelho que ouvimos aponta para as dificuldades que o próprio Jesus, mestre da justiça, encontrou para implantar no mundo o reino que o Pai lhe confiou. De um lado, a rejeição por parte das autoridades políticas, religiosas, as autoridades do povo, né, lá do seu tempo. Por outro, o desânimo dos próprios discípulos, do povo, e mais tarde, o desalento das comunidades por causa dos conflitos internos e externos. Quer dizer, crise na própria comunidade, na comunidade do evangelista, lá no norte da Palestina, onde surgiu o seu evangelho, o evangelho de Mateus. É preciso destacar, neste domingo, com este evangelho, o modo como Jesus anuncia ao povo, anuncia às multidões os segredos do reino. E neste domingo, nos deparamos com a primeira parábola, a parábola da semente. É preciso ter claro que o recurso das parábolas, não é? É um recurso que Jesus se serve, não é? Partindo, portanto, da realidade do povo, do modo como o povo está vivendo, fazendo, a partir da realidade, as comparações que o ajuda o povo a perceber que o reino de Deus está sendo anunciado. Então hoje, como compreender a parábola da semente? Sabemos que a semente contém em si todo um potencial, que, encontrando condições favoráveis, desabrochará e fará a vida aparecer com exuberância. Assim é a palavra de Jesus. Assim é a sua prática de justiça. Ela leva à vida, ela dá frutos. Quanto a Jesus, ainda é comparado ao semeador generoso, ao semear a palavra. Mesmo com a consciência de aparente fracasso, diante de tantos obstáculos, a colheita será garantida. Quais são os obstáculos? No caso da parábola, os pássaros que vêm e comem a semente, que caiu na beira do caminho, o terreno pedregoso, os espinhos que sufocam, até encontrar a terra boa. Como o experiente lavrador, Jesus também sabe que um pouco sempre se perde, mas o sucesso da colheita, ele está garantido. Para compreender, então, a mensagem de Jesus, é preciso sensibilidade, abertura, generosidade, capacidade de escuta, o que exige sempre uma tomada de atitude diante do que ele anuncia. Em meio aos conflitos é que se pode ver o ensinamento dado por ele, o que os profetas e justos ansiaram por ver e não viram. Compreendendo melhor agora os obstáculos para o acolhimento e compreensão, assim como realização da palavra de Deus em nossa vida. Primeiro, a semente que caiu à beira do caminho. Quer dizer, a semente que caiu
num terreno superficial, insensível, não é? Aí a palavra foi roubada. A palavra foi roubada. É o sentido dos pássaros que vêm e se alimentam delas. Segundo, terreno pedregoso é o desânimo diante das perseguições por causa da palavra. Tanta gente se entusiasma por Jesus, pelo ensinamento dele, mas quando vêm as exigências, desanimam, ficam pela estrada. Terceiro, os espinhos, que são as estruturas pesadas, no sentido econômico, político e, por que não, religioso, que fascinam, seduzem e que, por sua vez, também sufocam, tornando ineficaz o anúncio da palavra. Gratuidade, alegria, portanto, no anunciar a palavra de Deus. Quarto, a semente que cai em terra boa. Semente, portanto, que cai num coração generoso, propício para fazê-la frutificar. E aí diz o Evangelho, ela frutificará 100%. Como compreender a parábola é a pergunta que toda a comunidade faz. A comunidade que lá do evangelista Mateus, a pergunta que essa comunidade já se fez. E a semente é sempre a palavra de Deus. Como é que é o chão da nossa comunidade? O chão da nossa vida? Como é que nós acolhemos a palavra? Nós nos entusiasmamos apenas? Nós a recebemos apenas? Nós nos alegramos apenas? Ou nós permitimos que, sendo trabalhada em nosso coração, ela dá frutos? Frutos que anunciam, que expressam a justiça do reino. Porque tudo que a igreja faz, tudo que a igreja ensina, todo o seu trabalho, todas as suas instituições estão não a serviço de uma pessoa, de um projeto humano, mas do reino de Deus. Tudo, portanto, para o reino, no reino, fazendo com que ele possa atingir a humanidade toda. Essa é a nossa missão, é a missão da igreja. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.